Olá, amigos, tudo bem? Boa noite, bem-vindos. Estamos começando mais um evento ao vivo. Espero que agora dê tudo certo. Tentei começar agora há pouco, mas tive algumas falhas aí na transmissão. Espero que agora dê tudo certo. Bem-vindos. Então, para quem não está inscrito, se inscreva no canal. Vamos lembrar de curtir o vídeo. Quem não sabe ainda, eu estou atendendo em Belo Horizonte e São Paulo, então vou deixar os links abaixo para quem tiver interesse. Oi, Regina, tudo bem? Bem-vinda. Gabi. Oi, gente, tudo bem? Boa noite, boa noite. Que bom, todo mundo participando. Dessa aqui é a segunda live. Então, ontem eu fiz uma live com a doutora Thaís Takahashi, foi ótimo, muita gente participou, muitas perguntas. Oi, Marlene, obrigado, viu? Boa noite, gente. Maiara, um abraço para Recife. Boa noite, Yuko, Rosângela. Gente, hoje então eu não vou definir tema, não. Eu tinha falado de nós fazermos uma live só sobre ostomia, ileostomia, né? Que tem muita gente me pedindo, mas a estomaterapeuta me pediu para que fizéssemos semana que vem, então na sexta-feira que vem, tá? Então hoje eu não vou definir tema, pode perguntar de tudo aí, fiquem à vontade. Então faz um mês que eu operei de hemorroida, posso comer carne de porco? Olha, ô Vitor, a princípio sim, tá? Não tem restrição com relação, assim, não é que é proibido, né? Carne de porco é mais gordurosa, pode deixar as fezes mais ácidas e 30 dias ainda não está cicatrizado. Então assim, vai depender da cicatrização. Se você estiver sentindo que está tudo bem, pode tentar, tá? Mas assim, lembrando que pode deixar as fezes mais ácidas. Para algumas pessoas isso pode incomodar, tá bom? Se intolerância à lactose e glúten causa coceira no ânus. Essa pergunta é ótima, viu? Então, a intolerância à lactose, o que ela faz? A pessoa não vai digerir a lactose, essa lactose ela vai servir ali de alimento para bactérias do intestino e pode produzir mais gases, diarreia, e isso levar a um quadro de irritação da região do ânus, sim, tá? Então pode causar. Faz o teste, suspende esses alimentos, né? O glúten já é menos, assim, um quadro menos definido. Essa intolerância ao glúten é um quadro, assim, mal caracterizado ainda na literatura. Então, tenta fazer a suspensão e observa se melhora. Boa noite, Keliane, falando que poder participar, né? Que bom que você está participando. Tive retocolite ulcerativa, mas hoje não tenho mais. Olha, Marlene, então, isso é uma coisa assim que gera às vezes um pouco de dúvida, né? Porque existem quadros de retocolite que não é aquela retocolite ulcerativa. Então, assim, tem que ver se o seu diagnóstico foi um diagnóstico assim adequado, porque pode ser que você tenha tido um quadro de retocolite transitória que se resolveu e não seria a retocolite ulcerativa, tá? A retocolite ulcerativa, a princípio, não tem cura, tá? E aí o tratamento seria a longo prazo. É claro que algumas formas muito leves da doença a gente pode ir tirando a medicação devagarzinho e às vezes pode até suspender e aí vai ficar aquela dúvida, era a retocolite que curou ou era um outro quadro de retocolite, né? Queria saber se é um abscesso longe do ânus. O médico já drenou, só que ele fecha e volta da pus. O médico fala que não é fístula. Olha, Márcio, isso pode ser difícil de diagnosticar, né? Tem fístulas que são muito longas e que podem drenar em regiões afastadas do ânus. É até um dos critérios de complexidade de uma fístula. Agora, pode ser que não seja uma fístula, né? Igual o seu médico falou. Então, assim, pode ser que precise fazer, por exemplo, um exame de imagem, uma ressonância, vai ajudar a esclarecer o caso. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal falando da diferença de fístula e cisto pilonidal, que às vezes as duas doenças, que são doenças bem diferentes, podem se manifestar de uma forma muito semelhante, né? E aí manter drenagem, ter orifício, ter tudo, tá? Mandando um alô para o Pernambuco, Andresa. Boa noite, Kennedy. Então aqui a Yara falando que a mãe está com prolapso de reto, né? O que é o prolapso de reto? O prolapso de reto é a saída do reto através do ânus. Esse é um quadro que é mais comum na pessoa depois de certa idade, mas também pode se manifestar até em pessoas mais jovens. O prolapso de reto, em geral, vai ser de tratamento cirúrgico. Tem situações que a gente não tem como operar, às vezes a pessoa tem muitos problemas de saúde, a pessoa é mais idosa, então assim, pode ser que a gente opte por uma cirurgia que é só pela via ali perineal,
tem um resultado um pouco pior do que a cirurgia abdominal, mas para alguns pacientes é a opção que a gente tem. Então, assim, o ideal é que faça um tratamento, tá bom? Estou com fissura anal, estou passando pomada manipulada há 2 meses. Sinto dor após evacuação. Qual o remédio que eu recomendo? Ainda não, o que eu tomei não adiantou. Olha, Adriano, a fissura anal, o tratamento em geral vai ser um tratamento mais tópico. Dá para usar medicações via oral em alguns casos, só que as medicações via oral, elas podem levar a efeitos colaterais, porque a medicação que a gente vai usar são aquelas medicações que a gente usa tópico, né? Só que a gente vai usar ela oral. Então, com isso, a gente tem muito mais efeito no organismo, por exemplo, queda de pressão. Então, isso não é indicado na maioria dos casos. Em geral, a gente vai fazer o tratamento tópico com boa resposta. Se não teve uma boa resposta com a pomada, a gente pode tentar o uso do Botox. O Botox, assim, ele vai ter uma resposta em torno de 75% dos casos, mas, em geral, assim, dá uma melhora boa, né? E se você for pensar, 3/4 de pacientes que deixam de ir para a cirurgia. Agora, se não resolver, acaba que a cirurgia seria o tratamento padrão, tá bom? Luan, você não mandou a pergunta, Luan. Você falou que ia fazer a pergunta, mas já manda a pergunta aí, porque senão entram outras, né? A gente acaba perdendo. Tive um abscesso há 1 ano e meio, ficou uma pelinha exposta. O proctologista disse que não pode mexer nessa pelinha, mas me incomoda esteticamente. Realmente não posso operar? Juliano, ótima pergunta. Essa questão da cirurgia estética na região do ânus, né? Pois é, então só a pessoa sabe o tanto que aquilo incomoda ela, né? Então, assim, é difícil que uma pessoa avalie, né, essa questão estética. A importância que cada um dá para isso varia. Então, tem gente que realmente vai falar que não tem nenhuma indicação de cirurgia estética no ânus. Já outras pessoas vão falar que tem indicação. O que é importante entender? Dependendo do tamanho daquela pele que tiver ali na região do ânus, uma cirurgia pode fazer com que inche, né, como qualquer região do corpo pode inchar um pouquinho, e forme uma nova prega de pele. Então, coisas muito pequenininhas, em geral, a tendência realmente é de não operar, porque o resultado pode não ser aquilo que a pessoa está esperando. Às vezes vai operar por um plicoma e sai com outro plicoma. Já plicomas maiores, aí já muda de figura, porque pode ser a questão estética, a pessoa achar aquilo feio. Para mulheres, em geral, isso também é um problema, né? Algumas pessoas deixam de ter relação eu digo assim, convencional, nem é relação anal, por questão estética ali da região. Então isso compromete a qualidade de vida. Então, assim, se é uma coisa que incomoda, é um excesso de pele muito grande, poderia tirar sim, tá? Então, só a pessoa sabe o tanto que aquilo incomoda. Boa noite, sou da Paraíba, minha pergunta é normal sair sangue do cisto pilonidal? Olha, o cisto pilonidal, ele pode ficar inflamado. Então, um cisto cronicamente inflamado, qualquer trauma na região pode fazer sangrar. Normal não é, né? O normal é não ter o cisto, né? Mas uma vez que a pessoa tem o cisto, é uma coisa que pode acontecer. Agora, tem que procurar atendimento, né? O caso de cisto pilonidal, que está continuamente causando sintomas, está causando sangramento, secreção, odor, dor, aí é o caso, muitas vezes, até de fazer a cirurgia, né? Agora, existem outras opções além da cirurgia, né? O que eu sempre falo? O paciente cisto pilonidal tem que tomar um cuidado ali extra com trauma na região, então evitar trauma, evitar de assentar e ficar muitos períodos assentado, evitar a bicicleta, ficar muito tempo dirigindo, né? No caso aqui você falou que é uma criança, mas assim, evitar trauma ali, né? Tirar os pelos da região. Na hora que for tomar banho, joga bastante água morna para tirar qualquer resíduo, qualquer pelo ali, tá? Fiz uma cirurgia dia 1º, vou viajar dia 25, tem alguma recomendação? Ô Eduardo, eu não sei qual que é a sua cirurgia, né? Então, assim, para te dar alguma recomendação, tá bem? Espera aí que agora desceu aqui um pouquinho. O que fazer quando na evacuação sai só bolinhas, né? Essas bolinhas, né, que muita gente fala que é igual fezes de cabritinho, né? Isso é o que a gente chama de fezes encíbalos. São aquelas fezes, umas bolinhas que são endurecidas. Em geral, isso reflete uma falta de fibras na alimentação e também de líquidos. O que a gente recomenda em geral? Que acrescente fibra e líquido na dieta. Então, uma alimentação rica em grãos, né, cereais, alimentos integrais, folhas,
frutas com casca, né? Aquelas frutas que a gente come com casca, por exemplo, a maçã. Né? Comer também alimentos como o mamão, que ajuda o intestino a funcionar. Então, tudo isso tende a melhorar. Para a pessoa que não melhora, a gente pode entrar também com suplementos de fibras. Né? Existem várias opções no mercado. E tomar bastante líquido. Se isso não resolveu, aí o ideal é procurar atendimento, porque aí já vamos entrar naqueles laxantes ou lubrificantes intestinais, que aí tem que ser com receita médica. Evite a automedicação, tá bem? Colite inespecífica, pode tomar bebida alcoólica? Olha, essa questão de poder tomar bebida alcoólica é uma coisa complicada, né? Porque se tem uma inflamação intestinal, um dos motivos de ter inflamação pode ser bebida alcoólica, outro pode ser uso de anti-inflamatório, alterações da flora bacteriana. Então, assim, não dá para eu te dizer sem estar acompanhando o seu caso, tá? Mas, assim, já posso te adiantar que não é recomendado. Bebida alcoólica é irritativa para o intestino e se já tem um quadro de colite, deve evitar. Nivaldo, falando que é uma satisfação participar. Obrigado, Nivaldo, pela participação. Boa noite. Por que do nada tem uma coceira insuportável no ânus? Olha, coceira no ânus é uma coisa assim que tem até vídeo aqui no canal, é um dos vídeos mais vistos. Tem várias causas, né? Então, assim, todo mundo já pensa direto em verme, mas verme não costuma ser a causa principal de prurido no ânus. Né? Existe principalmente resíduo, então assim, uma limpeza da região inadequada, uso de papel higiênico, umidade na região, também aquelas infecções de pele, por exemplo, candidíase, né? As micoses, infecções até bacterianas. Então, assim, coceira no ânus tem várias causas e a gente tem que atuar de forma assim, global para tentar resolver o problema, porque senão às vezes começou por um motivo, mas agora já é outro que está causando. Né? Quando está coçando, a pessoa coça, ela causa escoriação, a escoriação piora a irritação local, libera histamina, que é um mediador de coceira, causa mais umidade na região e isso só piora a coceira. Então a gente tem que abordar como um conjunto. Então muitas vezes a gente vai tratar possíveis verminoses, vai entrar com tratamento para lesões de pele, para irritação de pele, manter a região limpa, seca, né? Tudo isso vai fazer diferença. Evitar o papel higiênico. Então, para a pessoa que tem coceira no ânus, papel higiênico a gente fala que é um veneno, né? Porque ela está lesando aquela região, então está piorando. Paciente que tem retocolite e dores articulares, pode também ter espondilite anquilosante ou é só uma manifestação da retocolite ulcerativa? Olha, Simone, pode coexistir, né? Doenças diferentes coexistirem numa mesma pessoa. Só que a gente tem que tentar sempre agrupar, né, os quadros aí para a gente tentar ver se a gente consegue um diagnóstico único que explique tudo. As doenças inflamatórias intestinais têm manifestações extraintestinais. Elas podem se manifestar em articulações. Então tem que tentar entender o seu quadro para saber se são duas doenças diferentes ou se é uma doença manifestando em mais de um local. Gente, quem entrou por último, lembra de curtir o vídeo, que vocês me ajudam a fazer mais lives para vocês, está sempre respondendo as perguntas. E só dando um recadinho, semana que vem eu estou atendendo em São Paulo, tá? Quem tiver interesse, na descrição do vídeo tem o telefone, no story de hoje eu postei também, tá? Então marca lá para a gente conversar. Qual pomada posso usar para hemorroida? Olha, Terezinha, pomada para hemorroida é uma questão assim que a literatura médica fala, que não tem evidência de isso ser um tratamento para longo prazo. Então, assim, se você tem hemorroida e está tendo que usar pomada direto, talvez seja o caso de considerar outro tipo de tratamento. O tratamento com o uso de pomada para aquela situação aguda, uma trombose hemorroidária, uma hemorroida inflamada, está irritado? Tudo bem, pode usar pontualmente, mas não deve ser uma coisa para ficar usando sempre. E existem várias opções, tá? Eu recomendo que evite pomada que tenha corticoide, tá? Evita essas pomadas aí, porque pomadas com corticoide, com o tempo, elas vão deixando a pele mais frágil. E aí, em vez de ajudar, elas atrapalham. Né? E pomada com anestésico também, com o tempo, pode causar irritação. Por isso que eu estou falando, não é tratamento para longo prazo. Após hemorroidectomia, é possível que outras hemorroidas se desenvolvam? Olha, sim, tá? Existe uma taxa esperada de recidiva de hemorroida que varia de acordo com o tipo de cirurgia realizada, tá? Mas é muito menos comum do que as pessoas falam, tá? A cirurgia de hemorroida é muito eficaz no tratamento, a chance de operar 2 vezes de hemorroida é mínima, mas pode acontecer sim. Por que pode acontecer?
Porque imagina a região do ânus. A gente não pode tirar toda a pele, todos aqueles vasos em volta do ânus, porque senão na hora que cicatriza fecha a passagem do ânus e gera um quadro chamado estenose anal, que é um quadro que a pessoa fica continuamente sofrendo, porque toda vez que vai ao banheiro dói, machuca, gera fissura ali. Então a gente não pode tirar demais. Na cirurgia de hemorroida a gente tem que tirar o suficiente para resolver o problema da pessoa, sem excessos, tá? Mas aí esse tecido que fica pode eventualmente desenvolver. Então pode acontecer sim, mas não é comum. O Robson mandou aqui, ó, tive diverticulite aguda e fui tratado com antibióticos. Isso pode voltar? Robson, sim, pode voltar, tá? Então assim, a grande maioria das pessoas que tem divertículo nem fica sabendo. Não causa inflamação, não tem sangramento, não vai ter nada, não tem sintoma e tal. Algumas pessoas podem ter diverticulite. Antigamente se falava em torno de 25% das pessoas, mas hoje em dia sabe-se que é muito menos. Isso porque hoje em dia se diagnostica muito mais, porque se faz colonoscopia, tomografia e tal. Então a chance de ter diverticulite é pequena, mas uma vez que a pessoa já teve diverticulite, o risco dela ter de novo é maior, tá? Então pode ser que você volte a ter, mas tem gente que tem uma crise na vida toda. Tem gente que tem diverticulite de repetição. Então a diverticulite de repetição, aquela pessoa que tem uma crise, depois tem outra, seria até indicação de cirurgia, tá? Agora, um episódio não quer dizer que a pessoa vai ter, nem que vai ter que operar, não. Então, vamos lá, esse aqui já foi. Sinto muita cólica após ingerir café com leite. Será intolerância à lactose? Olha, Silvana, pode ser, né? Então, assim, cólica é um dos sintomas de intolerância à lactose, mas pode ser outra coisa também, né? Até o café, ele é um estimulante para o intestino. Então tem gente que fala que toma café e sente vontade de ir ao banheiro, porque o café, ele é estimulante. Então pode causar cólica também. Você quer saber se é intolerância à lactose? O melhor critério é clínico. Suspende a lactose durante 2 semanas, assim, 0 mesmo, e depois reintroduz e vê se você sente cólica. E aí, outra opção é fazer o teste, né? O teste de intolerância à lactose vai mostrar para você se você tem intolerância ou não. Estou com dor na hora de evacuar, só que não sangra. O que pode ser? Olha, essa pergunta até apareceu ontem também na live. Então, a dor ao evacuar pode ser um monte de coisas, né? Mais comum é a fissura anal. Achei interessante você colocar que não sangra, porque você deve estar pensando na fissura, e a fissura, um dos sintomas dela é o sangramento. Mas nem toda fissura sangra. Tem fissura que não sangra, ela só dói, tá? Especialmente a fissura crônica, muitas vezes a pessoa tem só dor, tá? Então pode ser o caso, pode ser outra coisa também, tá? Estou te falando uma possibilidade. Estou há 8 dias sem evacuar, qual o melhor remédio? Olha, Cláudia, eu nem posso te passar remédio assim, sem avaliar seu caso, tá? Então assim, 8 dias sem evacuar, isso não é normal, deve estar com um acúmulo de fezes, pode ter uma impactação de fezes. Então às vezes você vai tomar um laxante, você vai tentar empurrar um bolo de fezes ali, vai machucar a saída do ânus. Então o que é o indicado nesse caso? Procurar atendimento. Se não tem como procurar atendimento, vai numa urgência. Porque pode ser o caso, se tiver uma impactação de fezes, faz um clister, já vai começar a resolver seu problema. Ok, vamos lá. Então aqui o Vitor está falando que o médico não passou nenhuma pomada para ele passar. Ô Vitor, eu não peguei bem assim qual que é o caso, porque são muitas perguntas, mas assim, nem sempre se passa pomada. Eu estou entendendo que é no pós-operatório, tá? Nem sempre. A pomada não vai influenciar na evolução de cirurgia no ânus, tá? Eu gosto de deixar isso claro, porque as pessoas acham que a pomada é que vai fazer a grande diferença. E não é assim, tá? A pomada ela vai auxiliar no controle de dor em alguns casos, mas mesmo assim tem uma ferida na região. Então pode ser que a pomada, a pessoa passe e nem note grandes diferenças. Já vi muita gente falando, ó, passa a pomada e não sinta alívio nenhum. É porque está ferido, precisa cicatrizar aquela região. Só quando cicatrizar que vai de fato resolver. Quando o ânus fica sempre úmido, mesmo depois de secar e vem com sangue, o que fazer? Olha, Jefferson, então, ó, eu até falo, tem uma frase que eu falo aqui que rima, né? Sangramento anal nunca é normal, tá? Então, sangramento anal tem que ser avaliado. Sensação de que o ânus está sempre úmido pode ser um monte de coisa, pode ser fissura anal, pode ser uma hemorroida prolapsada. Hemorroida é um tecido repleto ali de vasos de sangue, mas ele é recoberto por uma mucosa. Essa mucosa, quando exposta, quando ela fica para fora ali, ela pode causar, né, sangramentos.
ou produção de muco, umidade. Operar de fístula, ela é muito grande e funda, tem a doença de Crohn, depois da operação pode voltar novamente? Oi, Andresa. Olha, a fístula da doença de Crohn, ela costuma ser um fator complicador aí da doença, né? Por quê? A fístula em Crohn, ela é uma atividade da doença ali, que a gente tem que deixar a doença na fase inativa, na fase de remissão. Então, assim, o próprio tratamento da fístula de Crohn é diferente da fístula convencional. Muitas vezes a gente vai colocar aqueles cétons para manter bem drenada a região e nem vai operar a fístula. Só vai operar se a doença estiver já em fase de remissão, a gente achar que tem segurança, porque o paciente de Crohn perianal, muitas vezes ele vai ser submetido a vários procedimentos na região e corre o risco até de lesar o músculo, desenvolver um quadro ali de incontinência. Fora isso, feridas que não cicatrizam. A doença de Crohn ela atrapalha a cicatrização, especialmente a doença perianal. Às vezes a pessoa pode operar, fica com uma ferida ali que não fecha nunca. Então, assim, a fístula de Crohn tem que ser avaliada por um médico experiente, ver o que vai ser feito, tá? Risco de voltar tem sim, tá? Fiz cirurgia de fístula faz 15 dias sem conseguir ir ao banheiro. Estou usando aquela cordinha de borracha. Isso interfere? Aí, ó, Thalita, então essa cordinha de borracha que você está falando é exatamente esse céton, né? Ou sedenho, é a mesma coisa. Coloca-se uma borrachinha ali para manter a fístula bem aberta, para que vaze qualquer secreção que tem ali, defina bem o trajeto, resolva abscessos que possam ter ali, coleções, né? E aí depois se faz um tratamento. Agora, isso não altera a velocidade intestinal. Então, se você está constipada há tanto tempo, não é por causa do céton, né? Então, você tem que melhorar a alimentação, ver se precisa tomar algum laxante, mas conversa com seu médico, né? Porque se está há tanto tempo assim, na hora que for sair, isso pode te machucar ali, pode machucar a região operada. Então, entre em contato com seu médico, tá? Estou com uma fístula anal e tenho hemorroidas. Está inflamado pelo jeito, né? Por quanto tempo posso ficar sem fazer cirurgia? Essa pergunta ela é difícil de responder, né? Porque uma fístula anal, a princípio, ela é de tratamento cirúrgico, tirando algumas situações, igual eu falei, na doença de Crohn, pode ser o caso de não operar. E pode se desenvolver na fístula um novo abscesso. Então, como que a gente vai definir quanto que a pessoa... Isso é uma coisa que pode acontecer e pode não acontecer nunca, né? Então, não dá para falar quanto tempo a pessoa deve ou pode esperar, né? O tratamento, se o seu médico indicar que é cirurgia, o ideal é fazer assim que possível. Não é uma urgência, a urgência seria o abscesso, tá? Mas também não é porque não é urgência que pode também adiar para sempre, né? Porque tem um risco. Então a Ângela, boa noite, fiz cirurgia de fissura e de condiloma e ficou uma pele ainda no ânus. Depois da cirurgia meu intestino ficou muito ressecado. Por que será? Olha, Ângela, a mesma coisa. A cirurgia no ânus, ela não altera o ritmo intestinal. Então não é por isso que seu intestino ficou ressecado. Essa preguinha de pele pode acontecer, em algumas pessoas se desenvolve ali como parte da cicatrização, tá? Aí depois poderia até ser retirado se isso te incomodar. Agora, se o intestino está ressecado, aquela região pode continuamente ficar machucando quando vai ao banheiro e formar essas pregas de pele. Então o primeiro passo é tentar melhorar o ritmo intestinal com alimentação, com cuidados que seu médico pode te passar. Prolapso retal tem cura? Ô, Yara, boa pergunta. Tem, mas, como eu falei mais cedo, prolapso retal em geral é de tratamento cirúrgico, tá? A gente faz uma fixação do reto ou uma retirada daquele segmento que está prolapsando. Isso vai depender do estado geral do paciente, do tamanho do prolapso, né? Então, assim, um paciente que tem um estado geral, assim, uma pessoa mais idosa, tomando muitos medicamentos, aí, em geral, a gente vai tentar ressecar aquela parte, tirar aquela parte do intestino por via perineal. Se a pessoa é mais jovem, tem menos comorbidade e tal, a gente pode fazer cirurgia até por via abdominal, que tem um resultado melhor, né? Mas é um procedimento de porte maior. Pode ser feito até por vídeo essa cirurgia, tá? Boa noite. Sobre retocolite ulcerativa, às vezes minha barriga fica inchada. Se é normal? Olha, Simone, a flora bacteriana, né, o microbioma do paciente que tem uma retocolite ulcerativa, ele já não é o microbioma assim, que tende mais ao microbioma saudável. Então, assim, é uma flora bacteriana já alterada, que pode produzir mais gases, então, assim, pode ser parte do quadro da doença. Isso melhora, em geral, com o tratamento adequado da doença, às vezes com o uso de probióticos, tá? Faço muita força para defecar, mesmo fazendo todos os dias.
Ô Suzy, então, tem gente que vai ao banheiro todos os dias, mas ainda assim a consistência das fezes não é adequada. A pessoa tem fezes duras, aí tem que fazer muita força e tal. Pode ser esse o caso. Mas além disso, existem outros quadros que dificultam a evacuação, que a pessoa tem que fazer muita força. Um deles eu postei agora nessa quarta-feira, que chama Síndrome de Evacuação Obstruída. O que isso quer dizer? Que a pessoa sente que não sai, tem que fazer força, tem que vencer uma resistência. Existem várias causas, nesse vídeo até citei uma delas, que é uma contração do músculo ali que deveria relaxar. Então a pessoa faz força para relaxar, em vez do músculo relaxar, ele aperta. E aí não sai. Então a pessoa mesmo indo ao banheiro todo dia, ela tem uma desincronia daquela musculatura. E aí dificulta a evacuação e tem que fazer muita força. Ok. Então tá isso. Estou com 2 dias de operado de cisto pilonidal aberto. Será que tem alguma restrição ao modo de deitar? Quando deito de barriga para cima, percebo que ainda sangra. Thaís, olha, 2 dias está muito recente. Essa ferida deve estar bem aberta. Realmente você não deve deitar de barriga para cima. Na verdade, um dos cuidados assim, mais importantes na cicatrização da cirurgia de cisto pilonidal é não ficar em cima da ferida. Então evita de assentar em cima da ferida, evita de deitar em cima da ferida, tá? O ideal é você deitar de lado, deitar de barriga para baixo, ficar mais em pé. Quando for assentar, assim que seu médico liberar, tenta ficar naquela postura ó, mais ereto, tira o peso dali. Pode usar aquelas almofadas de proteção do cóccix, né? São almofadas, parece aquela almofada de aeroporto, que tem uma parte vazada, põe aquela parte aberta para trás. Então, quando assentar, não vai apoiar o peso ali, tá? Então, assim, realmente está muito recente, tem que tomar um cuidado aí extra, tá? Estou bebendo 18 copos de água por dia, ajuda muito. 18 copos de água depende da quantidade que vem nesse copo aí, né? Também não deve exagerar. Exagero não é bom para nada, né? Nem água demais é bom, tá? Então vê a quantidade. Ô, Vitor, então para calcular a necessidade de líquido que o seu corpo precisa, né? Você pega o seu peso e multiplica por 30. Essa é a quantidade em ml que você precisa num dia. É claro que isso é aproximado, tem água também na comida, né? Então é de 30 a 50. Então se a pessoa pesa 70 quilos, precisa de mais ou menos 2,1 litros de água por dia, tá? Então assim, não precisa exagerar, né? Se está precisando de tanto líquido assim para o intestino funcionar, aí tem que ver se não tem alguma outra coisa que está faltando, por exemplo, fibras, tá? A Alexia falando que é minha fã, que minha família é linda, obrigado, viu? Ontem o Henrique participou aqui da live, né? Hoje eu até fiz um post com ele. Quem não me segue lá no Instagram, segue lá que vocês vão ver, tem coisa legal lá. Quem entrou por último também, gente, lembra de curtir o vídeo. Dando um recadinho, eu vou estar quarta-feira agora em São Paulo, tá? Quem tiver interesse em marcar uma consulta, o telefone tá no vídeo, tá bom? Então, herpes genital, o Luiz perguntou se tem cura. Olha, Luiz, herpes, a princípio, não. É um vírus que a pessoa pega, ele vai se manifestar na região onde ela pegou, depois esse vírus migra e fica nas raízes nervosas e ele pode migrar novamente para a pele, né? Então, a princípio, é uma doença que não tem cura, mas não quer dizer que você vai ter de novo. Tem gente que tem uma crise de herpes na vida e nunca mais tem, né? Então, assim, quando a pessoa está sob muito estresse, está muito ansiosa, né? Nesse período de pandemia, então, isso aí muita gente teve, né? Tem um enfraquecimento do sistema imune, isso pode realmente levar a um aparecimento, né? Um ressurgimento das lesões. A primeira lesão de herpes que a pessoa manifesta, em geral, ela é mais demorada, ela é mais dolorosa, mas depois as outras crises, em geral, são mais rápidas. Agora, tem gente que é muito sintomática e tem crise com muita frequência. Nesse caso, pode justificar até o uso de medicação por via oral contínua para evitar que tenha crise. Mas isso são situações assim mais raras, né? Mais graves aí do quadro, não em termos de gravidade, de ter algum problema no futuro, mas no sentido de prejudicar a qualidade de vida. Ok, então vamos lá. Há quase 4 semanas fiz cirurgia de fístula, uso céton. Tem 2 dias que voltou a sair secreção pelo abscesso e a fístula pode ter voltado. Em tão pouco tempo? Olha, André, na verdade o céton, aí depende. Esse céton seu foi um céton de drenagem ou um céton cortante? O céton cortante, ele fica um tempo, ele vai cortando ali e cai. O céton de drenagem, ele vai ficar lá. Então ele mantém aberta aquela região e pode manter o quadro de drenagem, até o objetivo dele. Então se você nota que está saindo, mas o céton está ali, é porque o céton está fazendo a função dele, tá?
Então tem que entender direitinho o que foi feito, tá bom? Tive um abscesso há 1 ano e meio, ficou uma pelinha exposta. Esse aqui já foi, né? Às vezes sai sangue quando eu defeco, Marlene. Ó, então, como eu falei, sangramento anal nunca é normal, tá? Até rima. Então, procura atendimento quando possível. Tem que ver o que é, se é uma fissura, se é hemorroida ou se é outra coisa, tá? Então, quando possível, procura atendimento. Sangramento não é normal. Cirurgia de fístula. Quais são os cuidados no pós-operatório? Olha, Raquel, eu tenho um vídeo aqui no canal que é os cuidados pós-operatórios de hemorroida. Nesse vídeo eu falo assim, basicamente, os cuidados mais importantes para se ter nesse pós-operatório, desde alimentação, cuidados ali. Só tem uma questão, no pós-operatório de fístula, dependendo da técnica que foi usada, não deve fazer banho de assento. Por exemplo, se foi feito um retalho, o banho de assento pode entrar água ali, pode forçar aquela região e fazer soltar o retalho. Então, assim, tirando isso, a maior parte das orientações ali se aplicam. Então, vai ser cuidar de manter limpo, seco, trocar curativo sempre que tiver úmido, evitar esforço para evacuar, comer bem, não usar papel higiênico. Então, esses cuidados, todo mundo deve ter qualquer cirurgia orificial, né? É cuidado com a região para que não machuque, tá bem? Doutor, eu uso Proctil há 2 anos, pode fazer mal? Não consigo evacuar sem o uso. Olha, então assim, eu falei um pouquinho antes aqui, né? O uso de pomadas na região do ânus, ele não é para tratamento a longo prazo. Então, se tem 2 anos que você está usando pomada na região do ânus, não é o ideal, tá? Então, procura atendimento, né? Vai num proctologista de preferência para olhar por que você está usando, por que você está sentindo dor, por que você está precisando disso para evacuar, porque não é uma pomada para evacuar. Pode ser usada para aliviar a dor ali de pessoa que tem muita dor para evacuar. Mas se está precisando desse uso contínuo por 2 anos, realmente não é o adequado. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo, né, o perigo das pomadas anais, que são assim, algumas pomadas, inclusive, né, pomadas que têm anestésico, pode causar um quadro de hipersensibilidade, ou seja, uma alergia de pele, e começar a causar irritação, coceira, tá? Então não é um tratamento a longo prazo. Fiz cirurgia de abscesso perianal e nunca mais voltei ao normal. Sempre sai secreção e sangra. O que eu devo fazer? Ô Roger, isso que você descreveu é a evolução de um abscesso que vira uma fístula. Tá? Não estou dizendo que é o seu caso, porque eu não te avaliei, mas é bem essa evolução esperada. Então, o abscesso, uma vez drenado, ele tem uma chance boa de cicatrizar. Mas uma porcentagem importante também vai evoluir para um quadro chamado fístula perianal. E aquela região, imagina o seguinte, tem um buraco ali do lado do ânus onde drenou o abscesso. Aquela região começa a fechar, começa, mas chega um ponto que fica só um pontinho ali que não cicatriza nunca mais. Isso seria a fístula. É uma região que está sempre entrando um pouquinho de secreção, mantendo inflamada e drenando para a pele. Tá? E aí a fístula, na grande maioria das vezes, vai ser de tratamento cirúrgico. Fiz cirurgia de fissura a laser, estou bem, não estou conseguindo introduzir a pomada da cirurgia. Pode prejudicar a cicatrização? Se pode prejudicar a cicatrização. Então tá, pomadas na região do ânus, em geral, não vão influenciar a cicatrização da cirurgia. É claro que tem situações que sim, a gente pode precisar de usar pomadas de antibiótico e tal. Agora, assim, em geral, não é um problema, tá? E introduzir na região quando está ferido é às vezes difícil mesmo. Né? Então, assim, eu em geral no pós-operatório, né, de fissura e tal, eu vou passar mais a pomada só na parte externa, na parte que a pessoa consegue tolerar, porque realmente fica difícil. Agora, se o seu médico recomendou internamente, o ideal é que siga as orientações dele, tá? Tenho divertículos de intestino e diverticulose. Tenho 55 anos, existe tratamento e também fissura anal. Então, são 2 coisas diferentes, tá? Diverticulose e fissura anal. A fissura anal tem tratamento com pomadas, botox ou até cirurgia, igual eu falei aqui. Agora, os divertículos. Divertículo é o seguinte, uma vez que a pessoa tem, sempre que você fizer uma colonoscopia, os divertículos vão estar lá, eles não vão sumir com o tempo. Mas não precisa de tratamento, tá? O tratamento para diverticulose é alimentação, acompanhamento. Se a pessoa tem diverticulite ou sangramento, que são 2 coisas diferentes, são 2 complicações de divertículo, pode justificar fazer algum tipo de tratamento, mas na maioria das vezes não precisa. O tratamento da diverticulite leve é antibiótico, acompanhar, melhorou, acompanha. Tratamento de sangramento, se ele para sozinho, vai só acompanhar também. Se é um sangramento que precisa de uma intervenção,
Aí tem que fazer um procedimento, às vezes até de urgência, tá? Então o Carlos falou que queria o meu contato. Ô Carlos, eu deixo aqui em todos os vídeos o contato, tá? Para marcação de consulta, tá bom? Valdeneide, muitas mulheres têm vergonha de cirurgia anal. Olha, vergonha de falar do ânus as pessoas já têm, né? Isso é uma coisa que a gente sofre com esse preconceito, especialmente as pessoas da minha especialidade, né? As pessoas às vezes não procuram atendimento porque tem receio de falar do ânus, tem vergonha de falar do ânus, e é um preconceito bobo, porque é uma região do corpo que todo mundo tem, né? Qualquer pessoa pode ter problema na região do ânus, pode ter hemorroida, pode ter abscesso, pode ter fissura, e é um preconceito bobo, é um tabu da nossa sociedade, né? Você vê que aqui no YouTube mesmo eu já tive vídeos desmonetizados porque fala da região do ânus, uma coisa que assim, não tem sentido nenhum, né? Tem um vídeo que eu falo a diferença de hemorroida e fissura, não tem imagem, não tem nada, e o vídeo foi desmonetizado. Vai saber por quê, né? Então, vergonha existe mesmo, é importante que a gente supere isso. Se tem problema, tem que procurar atendimento, tem que conversar, tá bem? O médico está lá para isso, né? E existem proctologistas mulheres também. O coloproctologista é a mesma coisa, tá, gente? Dieta sem glúten, realmente aconselhável para o paciente de retocolite ulcerativa? Olha, Arthur, restrição alimentar em paciente com doença inflamatória intestinal é muitas vezes um problema, porque se a gente começa a restringir demais, um paciente que já tem inflamação, já está sujeito à desnutrição, então isso pode gerar uma piora desse quadro. Então se a pessoa não tem doença celíaca ou não tem esse quadro, né, que hoje em dia se chama de intolerância ao glúten, que é um quadro assim mal definido ainda pela literatura. Depois eu quero fazer um novo vídeo sobre o glúten, eu já fiz um, mas eu quero fazer um novo. Tem um estudo que é muito interessante, que eles pegaram as pessoas que falam que têm intolerância ao glúten e tiraram o glúten e depois reintroduziram sem a pessoa saber, né? É claro que ela concordou com isso. E o que se viu? Que só 1/3 dessas pessoas que falavam que tinham intolerância ao glúten, quando reintroduziu, voltou a ter sintomas. Então isso quer dizer que assim, esse quadro ainda precisa ser mais bem estudado. No caso de doença inflamatória intestinal, tem pessoas que realmente podem melhorar os sintomas, né? Mas não é uma coisa assim universal. Então, assim, eu não sou a favor de restringir, a não ser que a pessoa tenha, tá? Então, observa os seus sintomas, se você sente uma piora mesmo com isso. E é importante a gente falar essas coisas. Às vezes a gente fala coisas que as pessoas não querem ouvir, né? Se falar contra algumas coisas, tipo intolerância ao glúten e tal, muitas vezes as pessoas ficam até exaltadas, né? Então, assim, eu tento sempre que possível trazer estudos para vocês, coisas baseadas em evidência, porque senão é achismo, né? Cada um acha uma coisa e fala, né? Tá bom? Então, assim, a princípio, eu não faço essa restrição, não. A Kerliane falando que eu consigo ajudar muita gente, que estou dedicando um tempo. Obrigado, viu, Kerliane? Às vezes a gente sofre um pouquinho com cansaço, viu? Essas lives à noite, assim, a gente fica um pouquinho cansado mesmo. Obrigado pelo reconhecimento, tá? A Fátima perguntando, o que quer dizer aderência em cirurgia? Fátima, essa pergunta é ótima, tá? Então pensa o seguinte, qualquer cirurgia que a gente entra na cavidade abdominal, ali existe uma cavidade e o intestino ele tem uma movimentação ali dentro. Quando a gente manipula aquelas alças de intestino, microlesões podem acontecer, só de encostar nelas mesmo, de puxar para expor ali o intestino. Essas microlesões elas vão gerar um processo de cicatrização. E essa cicatrização muitas vezes vai colando as alças de intestino umas nas outras. Isso é que é a aderência. Então às vezes é difícil de entender, mas é uma coisa simples. Como se tem quadro que parece que jogou até cola ali dentro, de tão grudado que o intestino fica. E outros quadros são de uma aderência leve, o intestino fica só um pouquinho mais preso em uma ou outra região. Quadros em que a pessoa teve uma complicação abdominal, por exemplo, uma diverticulite complicada, uma apendicite complicada, pode ser pior, ter muita aderência a ponto de ficar até difícil de fazer uma nova cirurgia. Gente, já estamos chegando a 40 minutos. Eu vou escolher algumas perguntas aqui aleatoriamente para responder, tá? Queria agradecer a todos que mandaram. Se eu não escolhi sua pergunta, logo tem mais live, tá? Eu sei que é ruim, né, que a gente manda pergunta, mas é porque tem tantas que eu acabo não conseguindo responder a todos, tá?
Então vamos lá, a Silvia perguntou aqui o que é o exame proctológico. Tem perigo? Exame proctológico, se a gente pegar literalmente o que significa, é o exame da região do reto, seria o exame anorretal. O exame proctológico é aquele exame que a gente vai fazer no consultório médico. Então, o coloproctologista, na consulta, a gente faz um exame geral, depois da anamnese, e a gente vai ver a inspeção, ou seja, a gente vai olhar a região do ânus, a gente vai fazer o exame de toque retal, que todo mundo já ouviu falar, né? Vai fazer um toque com o dedo para sentir se tem alteração de consistência, se tem fissura, se tem papila, hemorroida, e também dá para perceber alguns tipos de câncer, se tiver. Também a gente faz um exame chamado anoscopia, que a gente vai ver a parte interna do ânus e a parte baixa do reto, e um exame que chama retossigmoidoscopia ou a retoscopia, dependendo que a gente vai ver a região mais baixa do intestino. Só com esse exame de consultório, que é um exame super bem tolerado na maioria das vezes, a gente já consegue diagnosticar uma infinidade de problemas. Então, esse exame é muito importante em termos de perigo, baixíssimo. Claro, pode ter uma complicação, um trauma ali, uma dor, um pequeno sangramento, mas em termos assim, de sangramento volumoso, perfuração, esse tipo de coisa, seria uma situação ultra rara, né? Então, assim, eu faço esse exame há mais de 10 anos, nunca tive uma complicação. Então, assim, não é um exame perigoso, né? É claro que, assim, tem que procurar de preferência o médico especialista, né, que faz isso, tá bom? Então, o Ramon aqui, ó, gostei do comentário, ó, eu tenho fissura anal e não quero fazer cirurgia de jeito nenhum. Olha, Ramon, tem um vídeo aqui no canal que assim, eu pus um título enorme, escrito assim, não quero operar de jeito nenhum também. A fissura anal, hemorroida, né? Claro que ninguém quer operar, né? É claro que às vezes a pessoa vai operar porque ela sabe que aquilo ali vai ser a melhor opção para ela. Mas querer operar, ninguém quer, né? Às vezes precisa. Então, assim, o que a gente tem que pesar, especialmente no caso de fissura anal? Se a pessoa tem dor constante, todo dia, toda hora que vai evacuar, tem sangramento, compromete a qualidade de vida, talvez seja uma opção melhor operar. Por quê? Você vai sentir aquela dor da cirurgia, mas a dor vai estar melhorando. Em 30 dias já é esperado que você tenha um desconforto leve, em 60 dias está tudo cicatrizado. Então, assim, dependendo do tempo e do grau de sofrimento daquela pessoa, a cirurgia pode ser uma boa opção. Tá? Então pensa nisso, né? Não estou falando que o seu caso seja cirúrgico, tá bom? Então vou escolher uma pergunta mais para o final aqui, porque quem entrou por último, senão não tem chance de eu responder, tá, gente? Lembra de curtir o vídeo, quem está participando aí. Só dando um recado que essa quarta-feira eu vou estar atendendo em São Paulo. Quem quiser marcar, tem o telefone aqui na descrição do vídeo, tá? Vai ser um prazer atender. Então farei cirurgia de cisto pilonidal em novembro, a técnica provavelmente será aberta. Após quanto tempo posso voltar a sentar? Estou preocupado. Olha, Gabriel, isso não dá para responder. Por quê? Depende do tamanho do cisto, né? Qual que é a média de tempo de cicatrização de uma ferida aberta? Em torno de 3 meses. Então, a recuperação da cirurgia aberta costuma ser mais dolorosa, incomoda bastante, tem que ficar um tempo maior sem assentar, mas não tem como eu te dar um tempo preciso, isso vai variar muito, tá? A técnica fechada, em geral, é mais rápido essa volta a poder assentar, tá mais fechada ali a região. Então, só uma última aqui, ó. Então, eu vou responder que chegou no finalzinho aqui. Laxante que não irrita fissura ou hemorroida. Olha, laxante é o seguinte, evite a automedicação. Então, use laxante só com orientação médica. Por quê? Tem laxante que irrita o intestino, tem laxante que não é adequado para uso a longo prazo. Existem alguns laxantes que são melhores para o intestino no sentido de que a pessoa pode usar a longo prazo. O laxante em si, em geral, não vai irritar a região da hemorroida. Mas se a pessoa tiver diarreia, evacuando muito, ou o laxante não estiver fazendo efeito, a pessoa está com o intestino preso, isso sim vai irritar a hemorroida. Então, assim, eu não posso te passar um laxante, seria até antiético eu prescrever sem te avaliar, né? Mas existem opções seguras. Então, procura atendimento, né? Vê isso direitinho para ver qual seria a melhor opção para você. Deixa eu só ver aqui se eu acho a sua pergunta, Kennedy. Você mandou aqui, responde a minha pergunta, por favor, mas eu não estou encontrando ela. Só um minutinho. Realmente não encontrei, viu? Então, a Maria Elizabeth, na consulta, o senhor faz esses exames? Sim, tá? Então,
na consulta, o que eu tento? Direcionar ao problema do paciente. É claro que num paciente que tem fissura anal, às vezes a gente não vai conseguir fazer uma anoscopia. A gente tem que tentar, se possível, fazer um exame de toque para sentir se tem hipertonia, mas a gente faz o que dá. Né? Eu acho interessante, tem um livro-texto que fala assim, a coisa mais humana a fazer pode ser adiar o exame. Você faz naquele primeiro momento ali uma inspeção, começa um tratamento e depois faz esse exame, tá? Mas em geral, sempre que possível, sim, eu faço os exames de endoscopia, retossigmoidoscopia, toque retal, inspeção, tudo isso, tá bom? Gente, então, muito obrigado a todos que participaram, tá? Lembra de curtir, ajuda a compartilhar essas lives, os vídeos do canal, vocês ajudam muito a outras pessoas também terem acesso a esse tipo de conteúdo. E quem tiver interesse, então, eu vou estar em São Paulo agora quarta-feira, manda uma mensagem, o contato está aqui no vídeo. Um grande abraço, boa noite para todo mundo, até a próxima!